O senador tem mandato, né? Não está disputando essa eleição, mas por que de convidar ele para o quadro Eleições 2022? Porque é uma pessoa hoje muito importante no Senado, tem uma representatividade muito importante no estado de Goiás quando o assunto é política, por tudo que ele está realizando de trabalho lá no Senado Federal. E é por isso que a gente está convidando hoje o senador para estar com a gente aqui, para falar sobre este assunto, que é sempre muito importante, aproveitando a oportunidade e também para parabenizar o senhor por essa emenda, em nome de todos os rioverdenses, de todos do interior do estado, todos os goianos e que aqui escolheram para morar e para viver. Muito obrigado, senador, por essa emenda, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitas famílias, para amenizar um pouquinho essa dor que é essa doença. Boa tarde. Boa tarde, Romulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, esse exame que hoje é feito só na rede particular no nosso estado de Goiás, eu vi aqui a reportagem mostrando aí esse jovem que tem que deslocar para outro estado para fazer esse exame do PET scan, ressaltando que quando você faz esse exame, que é detectado no início do câncer, então a possibilidade aí de cura do câncer é muito alta, né? A cura dele, porque está desde o início. E Rio Verde está recebendo esse primeiro aparelho. Goiás temos aí quase 7 milhões de habitantes e precisaríamos, já que esse aparelho pode atender até um raio de 1.700.000 habitantes. E temos um déficit ainda de mais 3 aparelhos como esse, que é o desafio nosso. Até o final do nosso mandato, nós estamos procurando aí equipar todos os hospitais do câncer do nosso estado de Goiás. Araújo Jorge, o Hospital Padre Tiago, no qual ontem fomos entregar recursos também, em Jataí, e também a nossa Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, que trabalha também em parceria com o Araújo Jorge com relação ao câncer. Eu ia até perguntar para o senhor exatamente isso agora. Qual que está sendo o pilar desse trabalho do senhor como senador? A gente sabe que todo senador, todo deputado federal, ele procura atender as demandas das cidades, né, dos municípios do interior. Mas sempre tem um direcionamento em relação à questão de ou saúde ou educação. A gente pode colocar que o senador Vanderlan Cardoso hoje é um senador que representa muito a melhora da saúde em Goiás? Olha, eu tenho procurado destinar os recursos que é disponibilizado através de nossas emendas impositivas ou de bancada ou recursos extras, grande parte, posso dizer que até mais de 50% para a saúde. Equipar os nossos hospitais do nosso estado, os municípios aí que precisam tanto de equipamento, cidades polos que precisam de melhoria no seu hospital ou um aparelho mais moderno para atender ali vários municípios que estão ali próximo, como é o caso da cidade de Rio Verde, cidade de Jataí, assim por diante. E procuro trabalhar também muito com os arranjos produtivos locais, atendendo ali o pequeno produtor, né, os nossos assentamentos, que o nosso estado de Goiás, né, são muitos assentamentos. Para isso, nós trabalhamos para viabilizar aqui a superintendência da Codevasf. E esse trabalho tem sido feito aí no estado de Goiás e tem me agradado muito e melhorado aí a vida de milhares e milhares de pessoas. É um desafio nosso também, assim como é a questão do câncer, a questão da saúde. Até o final do nosso mandato, a gente procurar amenizar e melhorar a questão da saúde, principalmente do câncer, mas também até o final do nosso mandato é um desafio que eu coloquei a mim mesmo, né, de Goiás ser o maior produtor de mel através desses arranjos produtivos locais, com parceria aí da Codevasf. E não é uma situação fácil, né, de acontecer, Olha, já temos aí grandes avanços, né? Você pega a cidade de Overlândia, iniciamos lá com o projeto no assentamento, já estamos na segunda fase agora, que é o processamento desse mel e a industrialização dele para agregar valor. E assim tem sido feito em várias cidades pelo estado de Goiás. Mas não é só a questão do mel, tem a questão do peixe, fruticultura, piscicultura, né, que tem sido aí muitos projetos. Cidades menores é mais fácil implementar esse sistema, senador? Olha, até pela questão de também gerar emprego ao mesmo tempo? Sim, gera emprego. Eu estou impressionado aqui a quantidade de assentamentos que nós temos no nosso estado de Goiás, que produz muito, e esse pessoal precisa de um apoio, né? E o apoio às vezes vem desses equipamentos, as patrulhas mecanizadas que chegam até eles, e com isso daí tem melhorado também a produção de leite, a melhoria genética. Então nós temos trabalhado em várias frentes. Eu não sou aquele parlamentar que dedica somente a uma área, né, como é o caso da saúde. Nós dedicamos ao ensino superior, ensino profissionalizante, ou seja, estamos atuando em várias frentes. Senador, vamos aproveitar para falar um pouco de eleição, pode ser? Pode ser. Tá. O senhor tem aí uma participação muito intensa, né, no trabalho que o senhor está realizando lá no Senado, e a gente percebe também que neste momento existem algumas situações envolvendo as eleições. Por exemplo, nós estamos tendo a discussão do ICMS. Essa discussão está dando o que falar. E aí se comenta muito em relação à parte política para isso.
alguns serem contra porque pode beneficiar a outro politicamente, outros serem a favor porque pode beneficiar o outro. Qual é a situação que o senhor enxerga lá no Senado em relação a essa questão do ICMS e qual que vai ser realmente o resultado de tudo isso para a população? Porque fica todo mundo aí em meio à expectativa se vai realmente acontecer, se vai ter o benefício na hora que o consumidor chegar num posto de combustível, de ter um benefício também do diesel reduzir para que o alimento possa reduzir com o transporte mais barato. Qual que é a posição do senhor em relação a isso lá no Senado? Desde que cheguei ao Senado Federal, eu já defendi ali, aliás, fiz até um vídeo mostrando que se os impostos fossem cobrados lá na refinaria, nós teríamos uma redução significativa no preço dos combustíveis, né? E hoje esse projeto, que é o projeto de lei aprovado, sancionado pelo presidente, que é o 18, ele vem já corrigir parte dessas distorções, ao fixar em 17% a alíquota máxima, né? Goiás, o combustível aqui, a gasolina, é 30%, mas não é 30% base refinaria, é 30% base bomba. Isso aí significa muita coisa. Então, são várias as frentes que nós temos que trabalhar. Uma delas é essa daí. 30% preço final, no caso. Preço final. Você pega, por exemplo, se um litro de gasolina na bomba é R$ 7,00, então R$ 2,10 ali é o ICMS. Isso é muito alto. Nós temos que ter, eu defendo um imposto justo para os combustíveis. Nós temos alíquota aí no estado de Goiás para o diesel, que é 16%, mas tem estado que cobra 12% no ICMS do diesel, que pesa muito. Somente essa região aqui, que é uma região do agronegócio, transporte e tudo mais, e impacta diretamente na inflação. Alguma coisa tem que ser feita. O governo federal já entrou, tirando aí muitos impostos federais, PIS, COFINS, CID e tudo mais. Chegou a hora dos estados contribuírem, já que os estados estão em melhores condições financeiras até mesmo que a União, da sua parcela de contribuição. Reduzir imposto nesse momento é muito importante, já que está aí o petróleo subindo, nós temos a paridade com o dólar, que é muito difícil voltar isso atrás, mas alguma coisa está sendo feita. O Congresso Nacional tem agido e tem comparecido aí quando a discussão é preço dos combustíveis. Os governadores estão chiando, estão procurando vocês senadores para que isso tenha uma reviravolta em relação a essa redução do ICMS. Muito se comenta aí nesse período político, governador tal de tal estado está entrando na justiça, não quer aceitar isso. Qual é esse posicionamento dos governadores perante vocês, senadores? Olha, eu acho que todos os governadores, até mesmo pela situação que tem, que está o caixa dos estados e com relação também ao que o governo federal fez no período de pandemia em ajuda aos estados e os municípios, a maioria deles está concordando com esse projeto de lei, já que o impacto maior vai ser na gasolina, e a gasolina já teria que ser resolvida porque está se cobrando ICMS em cima de imposto federal, que não pode, é inconstitucional. Então isso já ia ser corrigido, com isso já ia baixar. Então eu creio que não vai haver aí, embora alguns governadores estão entrando na justiça, mas eu creio que no nosso caso aqui, o governador do estado aqui não vai ter esse problema não, porque primeiro, o estado está com uma condição financeira muito boa. Em relação ao PSD, nós tivemos recentemente o posicionamento do presidente do partido falando sobre a questão do posicionamento aqui em Goiás, de apoiar ou não o atual governo de Ronaldo Caiado nas eleições, até baseado na questão do candidato do partido ao Senado, que hoje seria o deputado federal, aliás, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira. O posicionamento do senhor nessa particularidade, o PSD fica do lado de Caiado ou fica do lado da oposição? Isso vai impor a decisão do partido, essa questão de ter um senador único na base do governo para que possa manter esse apoio? Olha, eu não falo pelo partido, né? O partido o partido é o Vilmar Rocha, que é o presidente, tem um deputado federal, Francisco Júnior, prefeitos e deputados estaduais. Eu falo como senador da República, Vanderlan Cardoso, né? Meu posicionamento é de apoio ao deputado federal Major Vitor Hugo, ao governo do estado de Goiás. Isso eu já anunciei, já comuniquei, então meu apoio. Até mesmo foi um pedido do presidente, o presidente que tem ajudado muito o nosso estado de Goiás. Acho que foi um dos estados mais beneficiados pelo governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, foi o estado de Goiás. Se hoje eu vim em Rio Verde entregar emendas aqui para um PET scan de quase 7 milhões de reais, é porque eu tive esse apoio do presidente da República em dizer, olha, pode fazer o compromisso que nós vamos mandar para lá. Ontem eu estava em Rio Verde, entregando mais recursos, autonomia também administrativa, financeira das universidades, Rio Verde, Catalão, o apoio do presidente. Então, o nosso candidato aqui, que eu vou apoiar, é o Major Vitor Hugo, ao governo do estado. E para o Senado? Para o Senado,
o nosso presidente da Assembleia, Lissau Vieira, que é do partido, conversando, porque a princípio ele não era candidato. Então agora, como pré-candidato, nós estamos conversando, ele firmando a candidatura dele, com certeza terá meu apoio. Teria um outro nome do partido para candidatar ao Senado, caso Lissau Vieira não escolha essa disputa? Não teria o nome do Henrique Meirelles. Como ele veio, estava liderando as pesquisas, mas infelizmente ele desistiu. E Lissau colocou aí nessa brecha aí, tem trabalhado, tem viajado, tem buscado viabilizar a sua pré-candidatura. Aí o senhor falou que declara apoio para o Major Vitor Hugo. Lissau Vieira hoje está do lado do governador Ronaldo Caiado. Teria uma divisão no partido e até que ponto que isso poderia representar uma situação semelhante que aconteceu em 2018, quando o MDB teve uma certa divisão em questão de apoios, né? Alguns apoiando o Ronaldo Caiado e outros Daniel Vilela naquela oportunidade. Rômulo, olha, a princípio, o Lissau ele dizia que só sairia candidato ao Senado se fosse candidato único na base do governador. Você pode ver que quando o Kassab teve aí, ele já mudou completamente esse comportamento, que se você tem a pretensão de ser candidato a alguma coisa, no caso dele, ser candidato a senador, então ele não tem que dizer, olha, sou candidato só se for lá, até mesmo porque o governador parece que ele não está fazendo muita força de ter um candidato ali, como o Lissau, né? Porque está aí com várias pré-candidaturas e não toma esse posicionamento. Então ele já mudou o discurso, ele é candidato, é pré-candidato hoje, trabalhando para firmar sua candidatura em qualquer projeto, foi o que ele disse. Se não for do lado do governador, não tem problema, vai ser do lado de outro candidato que queira recebê-lo também como candidato a senador da República. Nos bastidores se fala que o senhor indicou o nome para vice do Major Vitor Hugo. Isso procede? Quem seria essa pessoa? Não indiquei, até mesmo que o Major Vitor Hugo, nesse projeto, ele é do PL, nós estamos buscando aí alternativa de composição. Para você buscar outros partidos, você tem que deixar principalmente a majoritária ali livre, né? Tanto para vice como composição, para que venha também outros pré-candidatos a senador da República. O senhor tem uma ligação muito grande com a vereadora de Rio Verde, Nayara Barcelos. O senhor acredita que ela possa sair pré-candidata a algum desses cargos em disputa agora, com chances reais de ganhar a eleição? Sim, a Nayara Barcelos já mostrou que tem um trabalho prestado aqui, não só a Rio Verde, a toda aqui a região, né, nos representa aqui, sempre representou. Esse trabalho que foi feito aqui no hospital é fruto do trabalho dela, que levou um grupo de vereadores junto com o pessoal do hospital a Brasília, no nosso gabinete, e está aí o resultado. Então ela já mostrou que tem competência, já disputou esse cargo, inclusive, de deputada federal, né, em 2018 e 2014, muito bem votada, uma campanha assim, mas muito bem votada. Ela tem total chance, ainda mais no partido que ela está, que é o PRTB, que precisa aí de uma votação aí, talvez aí de 35 a 40 mil votos. Terá o apoio do senhor? Total, integral, né? Vai ter o nosso apoio. Tá certo. Mais uma coisa só para finalizar, senador, em relação à questão da disputa eleitoral para presidente da República. É uma das situações novas que a gente viu também. Por exemplo, nós tivemos Geraldo Alckmin nas últimas eleições, ele era oposição total ao PT. Agora ele está aliado ao PT. Inclusive é o vice da pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. Qual é o posicionamento do senhor também em relação a essa questão, a essas mudanças que estão acontecendo aí radicais neste ano, nessas campanhas eleitorais, e qual é o posicionamento em termos de apoio também a nível nacional? Nível nacional, eu sempre deixei claro que o meu candidato é a reeleição presidente Jair Messias Bolsonaro, por tudo que tem feito ao nosso estado de Goiás, ao nosso Brasil. Com relação a esses adversários históricos que estão se aliando, é por isso que eu tenho muito cuidado. Eu já disputei várias eleições no estado de Goiás, eleições majoritárias com os maiores políticos do estado, contra Iris Rezende Machado, contra Marconi Perillo, e sempre tive o respeito deles e eu sempre os respeitei. Então o aliado de hoje, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Então você tem que ter muito cuidado com o que você fala no horário eleitoral, com o que você diz em campanha, para não acontecer o que está acontecendo agora, né? Que está vindo à tona aí os discursos do passado, um chamando o outro de ladrão, disso e daquilo, e agora fica muito ruim nessas alianças. Por isso que eu sempre procurei fazer uma política do bem, uma política em que a gente apresenta proposta em época de eleição. Tá certo.
Senador da República, Vanderlan Cardoso, do PSD, com a gente aqui hoje. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom trabalho para o senhor em Brasília. Aliás, nós cobramos muito Brasília, viu, senador? É bom deixar isso claro. Nós cobramos muito, estende isso lá para os nossos deputados federais que nos representam. A gente reclama muito em relação, por exemplo, às nossas leis hoje, de um homem matar uma mulher, ficar lá 10 anos na cadeia, e às vezes nem isso, e vai embora. Crimes de pessoas que cometem homicídios, situações que começam lá em Brasília com os nossos deputados federais, com tudo que acontece por lá. A gente cobra muito isso aqui e a gente sempre pede para o nosso telespectador para analisar bem na hora de escolher quem vai ser o candidato de cada um, porque é o que isso representa na hora que você está lá digitando o seu voto. É o que você vai ter, o que você vai colher. Por exemplo, para chegar uma emenda, para ter alguma coisa nesse sentido, você tem que definir qual candidato vai ser. Então, analisa. Você votou no senador Vanderlan Cardoso? Vigia! Fica de olho no trabalho, vê se está fazendo aquilo que ele compôs com você, que é eleitor, está fazendo, teve a sua confiança, vai lá, pode votar novamente, está confiável. Não está? Cobra, questiona. Isso é política. É esse o papel do eleitor, é colocar a verdade. E é isso que a gente está aqui sempre aberto. Tem fato aqui, amanhã a gente pode estar trazendo algum problema, alguma coisa que o senador deixou de fazer, um voto que ele teve lá que foi contra a população. Isso vai acontecer. É a verdade sempre. E é baseado nisso que você tem que definir o seu voto. E hoje, não é porque o senhor está aqui, quero parabenizar o seu trabalho. Nós não colocamos, até hoje não vimos nenhuma polêmica, algo que a gente possa colocar aqui, que o senhor tenha ido contra o povo. E a gente espera que isso possa permanecer e que o senhor possa trabalhar, sim, a favor de todos que colocaram o senhor nesse papel tão importante em Brasília. Boa tarde. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aí ao Gilson, nosso diretor e presidente. A você que sempre que a gente vem aqui tem esse espaço aqui. É uma prestação de contas, aliás, essa vinda nossa aqui. A você que está nos assistindo aí, um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, senador Vanderlan Cardoso, aqui no quadro Eleições 2022, o voto na Sucesso.